precisar de duas informações, tá? Que é o módulo e o argumento, que é o ângulo, tá? O argumento é o ângulo, tá? Bom, calcular o módulo, tranquilo, fácil, né? Calcular o argumento também é fácil. Mas, pessoal, para você calcular o argumento, você tem que estar familiarizado com o ciclo trigonométrico, tá? Porque, às vezes, a gente, na maioria dos casos, a gente sempre vai cair no arco notável, tá? 30, 45 e 60. Ou nos simétricos deles, tá? Lembra das simetrias que existem no ciclo trigonométrico, né? Então, por exemplo, o 150, ele não é um arco notável, mas ele é amiguinho do 30, que está no primeiro quadrante, tá? E o 30 está no primeiro quadrante, o 150 está no segundo. Eles são simétricos em relação ao eixo dos senos, tá? Então, você tem que lembrar, se eles são simétricos, eles têm está no segundo quadrante, tem cosseno oposto, tem o mesmo seno. Então, tem que lembrar dessas simetrias aí, tá? A gente vai dar uma relembrada aqui nisso. Então, para calcular na forma trigonométrica, eu preciso de duas informações, calcular o módulo e calcular o ângulo. Então, o primeiro passo é calcular o módulo, tá? Depois a gente calcula o ângulo. Fechou? Bom, então vamos lá, calculando o módulo. Primeira coisa, calculo o ρ, que é o módulo. O que é o ρ, gente? Lembra de Pitágoras lá, né? Vai ser a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, certo? Quem é o a, gente? O a é o 2. Quem é o b? O b é o 2 também, tá? Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vou colocar direto, que é 4, né? 2 ao quadrado, que é 4. Então, o ρ vai ser raiz de 8. Que na forma simplificada, né, raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Beleza, calculamos o módulo, fechou? Agora a gente tem que calcular o argumento. Tá? Para calcular o argumento, eu vou precisar calcular o seno e o cosseno, né? Porque eu quero calcular o ângulo. Se eu souber o seno e o cosseno, eu consigo encontrar o ângulo. É aquilo que eu falei. Ou vai ser o arco notável, ou vai ser algum dos simétricos dos arcos notáveis. E aí você tem que pensar em qual quadrante que a gente está. Tá? Em qual quadrante que nós estamos. Então, vamos lá. Ó. Vamos calcular, então, o seno e o cosseno para poder achar o ângulo. Tá? O que é o cosseno mesmo? Ó. Como é que a gente calcula o cosseno? Ó. O A sobre o O, certo? Esse é o cosseno, né? O A a gente tem, o Rho a gente tem. Então, vai ficar, no caso, o A é 2, ó. Certo? E o Rho a gente tem também. No caso, é 2 raiz de 2. Beleza, né? Aí, ó, esse 2 aqui, cancela com esse 2, vai sobrar o quê? 1 raiz de 2. Na forma racionalizada, né, multiplicando pela raiz de 2 em cima e embaixo, a gente vai chegar aqui, raiz de 2 sobre 2. Aí eu pergunto para vocês, né, qual ângulo que vocês conhecem, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2? Aí você fala para mim, é o 45. Beleza, é verdade, é o 45. Então, eu já posso concluir que o argumento é o 45? Não, tem que tomar cuidado, tem que calcular o seno também. Porque, às vezes, eu posso ter um arco que seja simétrico do 45, não necessariamente o 45. Vocês entenderam? Então, eu preciso calcular o seno para saber em qual quadrante que eu estou. Tá? Então, eu calculo o cosseno, não dá para... No caso, vai ser, tá? Mas não daria para tirar uma conclusão precipitada, tá? Tem que calcular os dois. Então, eu calculo o seno. Seno de θ, tá? Então, ó, o seno... B sobre ρ, beleza? Então, o B, no caso, como é igual, vai dar o mesmo resultado, tá? Porque, né, o B também vale 2. Então, vai ficar a mesma coisa nesse caso, né? 2 sobre 2 raiz de 2. Beleza. Então, se eu calcular isso aqui, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Então, aí, agora sim, eu posso concluir que é o 45, né? Por quê? No ciclo trigonométrico, lembra o seguinte, ó, quando você tem um ciclo trigonométrico,
Quando você tem um ciclo trigonométrico, você tem o eixo do seno e do cosseno, né? Espera aí que eu não estou achando minha régua. Você tem aqui, ó, o eixo do seno e o eixo do cosseno, não é? Ó, você tem lá, eixo do seno, eixo do cosseno. Aí você tem aqui o ciclo trigonométrico, certo? O que acontece? No primeiro quadrante, ó, quando você tem aqui o primeiro quadrante, aqui é o eixo do cosseno, não é? Aqui é o eixo do seno. Né? No primeiro quadrante, gente, tanto o cosseno quanto o seno é positivo. Ó, tá vendo? Ó, positivo e positivo. Como os dois aqui deram positivo, eu sei que o argumento ele está no primeiro quadrante, ou seja, de 0 a 90. Não é? Então, ó, positivo e positivo. No segundo quadrante, ó, o cosseno é negativo e o seno ele é positivo. Não é? No terceiro quadrante, os dois são negativos. Né? Então, ó, negativo seno, negativo cosseno. E no quarto quadrante, ó, o cosseno ele é positivo e o seno ele é negativo. Por isso que eu não poderia concluir que é o 45 diretamente, tá? Porque, ó, poderia ser o amiguinho do 45 no quarto quadrante, porque ele também vai ter o mesmo cosseno, né? Esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui, ele tem o mesmo cosseno do 45. Então, por isso que eu não poderia concluir diretamente com o 45, porque poderia ser esse cara aqui. Entenderam? Tá? Então, tem que calcular os dois, seno e cosseno. Aí você vê o sinal. Pelo sinal, você sabe em qual quadrante que você vai estar. Beleza? Então, é importante saber em que quadrante o Z está. Então, beleza. Dessas duas informações aqui, eu já posso concluir que o argumento é 45 graus ou, em radiano, π sobre 4. Fechou? Como é que ficaria, então, na forma trigonométrica? Essa aqui é a forma trigonométrica que a gente viu. É só você trocar o módulo e o argumento, que você vai ter a forma trigonométrica. Então, vai ficar Z igual o ρ, 2 raiz de 2, vezes o cosseno de 45 graus, mais, não esquece do I vezes o seno de 45 graus, tá? Ou também poderia escrever desta forma aqui, Z igual a 2 raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais I vezes o seno de π sobre 4. Certo? Ok? As duas formas estão corretas, estão na forma trigonométrica. Fechou? Entenderam, pessoal? Foi? Entendeu, Jeff? Beleza. Então, vamos agora para os exercícios. Vai lá, pega na página... Ó, é o módulo 48, tá? Ainda a apostila 4. Números trigonométricos, forma trigonométrica, página 220, tá? Do livro 8, módulo 48. Módulo 48, tá? Daí o Ô, exercício. Jeff, ficou sabendo do assalto que teve em Araraquara? Tentativa de assalto, sei lá. Quem? Ó, deu maior rolo. Nossa, feio, hein, mano? É que vocês não sabem o que aconteceu em São Carlos ontem. Nossa, meu Deus. A Não situação sei. mais bizarra do mundo. Estava eu andando no centro, né, no centro de São Carlos, e Ah. uma mulher pelada na rua, andando. Acha? Sério, verdade. Nossa, Isso. ô, Chico, Nua, do nua, nada, mano. nua, totalmente nua, andando. Ah, Aí, eu Mas acho que o Thiago compartilhou a notícia desse bagulho, mano. aqui perto de casa, do lado de casa. Mas eu Mas não... em Araraquara já teve, já, velho. Em Araraquara já teve um rapaz Também. que andou pelado. Naquele parque lá, grandão. Também. Mas Esqueci o nome do parque. eu lembro disso aí também. Mas eu vou ser sincero com vocês, ó. Eu, 2020, gente, eu não me espanto com mais nada, viu? Não me espanto, Pois é, mano. não é? O mais engraçado é que você viu, Não, né, você não velho? sabe. Ainda ela subiu em cima de um carro, ficou pulando em cima do carro da pessoa. Meu Deus.
Acabou, Nossa. acabou. Nossa. Nossa, eu não sei, nossa, ontem foi muito bizarro. Muito bizarro. Imagina mesmo. Não, né? Mas era senhora já ou era tipo moça mesmo? Uns 40 e poucos anos. Ah, tá na minha idade aí. Nem a polícia conseguiu segurar a menina, a mulher. Ô, louco. Passou bizarro. Meu Caramba. Deus. Mas vamos lá. Então, nesse exercício aqui, ó, é o que ele está pedindo, tá? Ó, ele te deu aqui a forma algébrica, tá? Ele vai pedir a forma trigonométrica. Então, no item A, ele pediu para você calcular o módulo, no B, o argumento, e no C, a forma polar. Forma polar é a mesma coisa que forma trigonométrica, tá? Então, vamos lá, vamos calcular o módulo é tranquilo, facinho, né? É só você, que é o ρ, né? É só você calcular a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Então, o ρ vai ser igual, né? Então, vamos lá. O A, quem é o A? O A é a parte real, que é o 3, né? O B é a parte imaginária, que é o 3 raiz de 3. Então, esse aqui é o A e esse aqui é o B. Certo? Bom, beleza. Vamos calcular, então, ao quadrado, né? Então, aqui vai ficar 9, né? Certo? 9 mais... Gente, quando eu pego isso aqui e levo ao quadrado, ó, 3 ao quadrado, vou colocar mais direto, tá? 3 ao quadrado vai dar 9, né? Então, vai ficar 9 vezes. E a raiz de 3 ao quadrado, pessoal, vai dar 3, né? Lembra aquela propriedade lá, ó? Quando você tem aqui, ó, você pega uma raiz e eleva ao quadrado, ó, você cancela o expoente com o índice, sobra o 3, não é? Então, a raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. Tudo bem? Bom, isso daqui vai ficar 36, se você fizer a continha aqui. Então, vai ficar a raiz quadrada de 36, que é 6. Então, o módulo é 6, né? O ρ é 6, tranquilo. Vamos agora para o item B. Agora tem que achar o argumento. Tá? Então, vamos achar aqui o argumento, letra B. Então, eu preciso do cosseno e do seno, né? Então, o cosseno do argumento. Lembra lá, cosseno, né? Está no eixo X, né? No eixo X, eixo real. Então, é o A. A dividido pelo módulo, tá? Então, o cosseno é o A dividido pelo módulo, que é o ρ. Ou seja, o cosseno de θ vai ser igual a 3 dividido por 6, que é meio, né? Então, o cosseno de θ é meio. Qual ângulo que vem na cabeça, gente, de vocês, quando eu falo que o cosseno é meio? Cosseno de qual ângulo que dá meio? Qual? Lembra lá da tabelinha, pessoal? Ó, não pode esquecer dessa tabelinha aqui, tá? 40. Nossa, o primeiro que eu esqueci. Né? Lembra lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Esquecendo, tinha falado. É esse aqui, né? Então, é o meio, né? Cosseno de 60, né? Já dá para concluir que é 60? Cuidado, pode ser que não seja, tá? Pode ser que seja um simétrico do 60, né? Então, tem que calcular o seno. Tá? Então, quem que seria o seno de θ? Tá? Seria o B dividido pelo ρ, que é o módulo, né? Então, ó, o seno seria... Quem é o B, gente? Ó, o B, 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 sobre o 6. Então, ó, 3 com 6 você consegue cancelar, né? Então, vai ficar 1 sobre 2. Ou seja, raiz de 3 sobre 2. No caso, tanto o seno quanto o cosseno deu positivo. Então, eu estou no primeiro quadrante. Então, realmente, no caso aqui, vai ser o de 60, né?
Porque o cosseno é 1 sobre 2 e o seno é raiz de 3 sobre 2. Foi exatamente no que a gente chegou. Então, agora sim eu posso concluir que o argumento é 60 graus. Ou, em radianos, seria π sobre 3. Ok? Então, a forma trigonométrica, que é o que ele pede no item C, vai ser Z igual, né, a ρ vezes cosseno θ mais I seno θ. Então, Z vai ser igual, né? O ρ é 6 vezes, né? Vou deixar aqui, pessoal, não em radianos, tá? É mais comum aparecer em radianos. Então, o cosseno de π sobre 3 mais I vezes o seno de π sobre 3. Tá aí a forma polar ou forma trigonométrica. Certo? Aqui são as respostas. Beleza? No exercício 2, tá? Quem quiser tirar print aí, ó. No exercício 2, é o contrário, tá? No exercício 2, ó, ele te deu a forma trigonométrica. Está pedindo para você voltar na forma algébrica. Tá? É até mais fácil, porque é só você calcular o seno e o cosseno. Tá? E aí fazer a linha distributiva, você chega na forma trigonométrica, na forma algébrica. Tá? Então vamos lá, no 2. Só que aí você tem que saber calcular o cosseno desses ângulos aqui, né? Aí você tem que ver, por exemplo, 7π sobre 4, né? Na maioria das vezes, pessoal, você vai cair em um ângulo ou que seja o notável ou que seja simétrico de algum notável. Tá? E aí você tem que saber lá as simetrias no arco, né? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, eu quero transformar isso daqui na forma algébrica. Então, eu vou ter que calcular o cosseno desse ângulo e o seno desse ângulo. Então, vamos lá. O cosseno, ó. O cosseno de 7π sobre 4. Se você quiser transformar para graus, para você ter uma visualização melhor de onde está, em que quadrante que eu estou, né? É só você substituir o π por 180, né? Porque lembra lá que 180 graus corresponde a π radianos? Então, se você quiser de radianos e para graus, é só você trocar o π por 180. Então, isso aqui vai ficar o cosseno de 7 vezes 180, tudo isso dividido por 4, correto? 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, vai ficar cosseno de 7 vezes 45. Então, já dá para perceber que esse ângulo aqui, ele vai ser o amiguinho aqui do 45, né? 7 vezes 45 vai dar 315, tá? 315, tá bom? E aí você tem que pensar, né? Bom, beleza. 315 está em qual quadrante, gente? Está no quarto quadrante, né? Entre o 270 e o 360, não é? Então, vamos lembrar o seguinte, ó, qual que é o macetezinho, que uma vez eu ensinei para vocês identificarem quem que é o amiguinho dele no primeiro quadrante. Vocês lembram desse macete? É o 45, né, pô? 45, tá? O macete é o seguinte, ó. Escravos de Jó. O escravo de Jó, quando eu tô com ele em radianos, tá? Mas quando eu tô em graus, ó, você vai pensar o seguinte, ó. Vai pensar o seguinte. Mas você tava em radianos ali em cima, né, mano? É só você fazer o caminho inverso. Não tava como notável. Também funciona também, tá? Só que aqui é mais... Tudo bem, dá o mesmo caso. Só que aqui é mais difícil você identificar em que quadrante você tá, né? Mas tanto faz, tá? Você pode em radianos ou pode transformar para graus. No caso aqui, ó, o 315, ele tá mais ou menos aqui, não é?
Está no meio aqui, na verdade, tá? 315, ó. Então, a regra é o seguinte, gente. Se está no primeiro quadrante, é assim, ó. Faltou, passou, faltou. Tá? Então, se você para aqui, você quer saber o amiguinho dele. Você está com um ângulo aqui. Você quer saber quem que é o correspondente no primeiro. Você tem que ver o quanto que falta para você chegar no 180. Tá? Por exemplo, 150. Né? Quanto falta para você estar no 150? Quanto falta Nossa, para mano, chegar... você nunca tinha falado isso, essa daí do faltou, passou, faltou. Mas, pô, era meio que explícito isso, mas você nunca tinha falado isso. Não? Mas ó. Mas você tem que lembrar, ó. Faltou, passou, faltou. Ah, não, Então, mas assim, isso aí já... acho que faltou na aula, hein? Mas vai assim, ó. Ah, você falou? Então eu faltei. Eu acho que faltou, ó. Ah, Faltou. então deve ter faltado. Faltou presente, faltou, ó. Então, aqui. Você para aqui no 150. Quanto falta para chegar no 180? 30. Então, o amiguinho do 150 é o 30. Né? E se você para aqui, por exemplo, você para aqui no 225. Então, passou do 180. Quanto passou? 45. Então, o amiguinho do 225 no primeiro vai ser o 45. Entendeu? Essa é a regrinha. Tá? E aqui, se parar aqui, você vê o quanto falta para chegar no 360. Então, ó, quanto falta para chegar no 360, no 180, quanto passou do 180 e quanto falta para chegar no 360. Então, se eu estou no 315, daqui para cá, quanto que falta para chegar no 360? Não falta 45? É o mesmo arco daqui, ó. Tá? Então, eles vão ter o mesmo o quê? Eles vão ter o mesmo cosseno. Tá vendo? Ó? Porque aqui está o ângulo de 45 graus, não tá? E aqui está o ângulo de 315, não é? Tá? Então, ó, faltou 45. Então, ó, daqui para cá é 45 também. Entenderam a simetria? Ó? Então, esses dois carinhas aqui, eles têm o mesmo cosseno, mas eles têm o seno oposto. Tá vendo? Ó, o seno de 45, ó, tá aqui. O seno de 315 está aqui. Então, é oposto. Tem o mesmo cosseno, mas tem o seno oposto. Por isso que eu já não poderia concluir que o ângulo é 45, né? Mas, enfim. Então, o cosseno de 315, ele vai ser igual ao quê? Ao cosseno de quem? Do 45. Quem que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, ó, o cosseno de 7π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Vocês entenderam? Cosseno ó, de 7π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Maravilha. E o seno? Né? Calculei o seno, agora tem que calcular. Calculei o cosseno, agora tem que calcular o seno, né? O seno de 7π sobre 4, ó, agora a gente já sabe que o 7π sobre 4 é 315, não é? Só que eles têm o seno oposto, tá? Então, o seno de 7π sobre 4 vai ser menos, porque é o oposto, né? O seno do 315. Ou seja, quem é o seno de 315? Quem é o 315? É o amiguinho do 45, né? Então, vai ser menos o seno do 45. Vocês entenderam? Tá? O seno do 315 vai ser o oposto do seno do 45. Quem que é o oposto do seno do 45? Menos raiz de 2 sobre 2 também. Tá bom? Entenderam? Certo? Então, agora você vai lá e substitui, tá? Eu estou na forma trigonométrica. Eu vou para a forma algébrica agora. Então, vai ficar 2 vezes entre parênteses. Pessoal, vai cair a reunião, a gente já volta, tá? Falta um minuto aqui para cair. A gente já volta em seguida, fechou?